Bom, beleza. Eu vou começar a dar uma prévia aí, tá? A ideia da reunião vai ser a seguinte: eu quero ser o mais breve possível, não ficar dando volta, né, nos assuntos. É bastante complexo a estrutura, porém, o formato das aulas, vocês vão perceber que a ideia é fazer com que os cursos se tornem leves, se tornem fáceis de serem concluídos, entendeu? Porque realmente ninguém quer ficar só estudando ali ou com um material mais maçante, cheio de texto, muito técnico, né? Todo mundo quer se expor de uma maneira leve e é realmente a maneira mais fácil, né, de aprender. Bom, vamos começar aqui a dar início, então, a essa apresentação. Como o Levi falou, vamos tentar ser o mais quiz possível, né? O mais breve possível, mas o assunto é bem extenso. A gente sabe que o esporte é bem extenso, né? Então, a gente vai tentar, da nossa maneira, ser o mais quiz possível, o mais direto possível. Bom, vamos começar a apresentação, então, para quem que é esse curso, tá? Bom, galera, então, começando aqui, para quem que é esse curso? Está todo mundo vendo a tela, né? Quem que é esse treinamento? Né? Escalada de vigilância é um treinamento, então é para todo mundo que está no esporte, desde a pessoa que nunca saltou, até os profissionais aí do esporte, ou quem está pensando em se profissionalizar, ou até mesmo os atletas, né? Que estão no esporte. Então aqui, ó, pessoas que nunca saltaram, foi isso que eu acabei de falar, para todos, né? Você vê que a gama do curso é bem ampla, né? Para todo mundo mesmo, desde o iniciante, pré-iniciante até os profissionais. Bom, agora vamos falar o que é o Skydive Advanced. Olha só que legal. Bom, quem somos nós, né? O que nós somos? Somos uma centralizadora de padrões, tá bom? Vale lembrar bem isso. Não somos nenhum clube, não estamos afiliados a nada. Somos só uma centralizadora de padrão, a fim de realmente disponibilizar as informações aí que não se tem tão facilmente hoje em dia, né? Isso é uma coisa bem difícil de ter, né? Tem bastante conteúdo teórico que na área é difícil de se ter, né? Então, a gente tem como base os códigos e fichas de progressão, tá? De todas as entidades brasileiras, a gente está dentro de todas essas entidades. USPA também, a gente está também de acordo com os termos da USPA, os manuais de fabricantes e tudo mais, tá? A gente segue firmemente os manuais de fabricantes, então tudo que os fabricantes falam, a gente segue firmemente. E outra coisa também que é muito difícil de se ter, que a gente acabou de falar, que é esse conhecimento prático, né? Essa coisa da área, essa vivência da área. Então, eu e o Levi, como a gente tem uma carreira aí no Skydive, vivendo realmente o Skydive na veia de segunda a segunda durante alguns anos, então essa daqui, na minha opinião, é a parte mais importante desse nosso projeto. E uma coisa vale lembrar também, esse curso ele tem vida, então a gente está em constante melhorias, a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre atualizando as aulas, a gente está sempre aberto a feedbacks, sempre aberto a feedback da galera, fechou? Quer falar um pouquinho do sistema de ensino, Levi? Falo. Bom, galera, então, como o Michael acabou de falar, o Skydive Advanced ele é baseado, além de nos manuais dos fabricantes, quando se fala em paraquedas, a gente se baseia também nos códigos, né, das associações brasileiras, os códigos esportivos, e nos padrões da USPA, que é a principal entidade aí mundial, todo mundo já sabe, aí, os instrutores principalmente, que estão aqui no grupo, né? E a gente segue isso daí. E, falando do sistema de ensino da Skydive Advanced, como que a gente vai transmitir esse conhecimento, a gente também segue técnicas que são já conhecidas, não só no paraquedismo, mas são trazidas de fora, pela USPA, contando com formas de facilitar o ensino, entendeu? E são formas de aprendizado, tanto cognitivo quanto psicomotor. Esse é o principal foco nosso, é juntar todo o conhecimento, centralizar, organizar de uma maneira, vamos deixar mastigado todas as aulas, todos os assuntos, organizar e entregar de uma maneira gradativa e bem leve, né, a todos os alunos. Exato. Porque o ser humano ele vai aprendendo por camadas, não tem que ser um negócio maçante, todo mundo tem um tempo de aprendizado. Lembrando que o projeto ele sempre vai estar em aberto e moldável a qualquer tipo de padrão, vamos dizer assim, que tem uma pessoa
que quer fazer o curso e ele quer virar um operador de DAA mesmo, entender cada função do DAA, aprender mesmo, a gente vai possibilitar isso. Já tem um perfil de atleta que quer passar por essas aulas um pouquinho mais direto e deixar esse conteúdo para acessar quando precisar, e quer focar mais num cheque de equipamento, num outro tipo de evolução. Então, a gente é moldável, a gente não vai ficar engessado e obrigando a pessoa a aprender coisas que não vão usar naquele momento. Mas isso daí vai ser formado uma verdadeira universidade de aprendizado. Depois vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Focando aqui no sistema de ensino, a gente foca principalmente no EDTF. Quem é instrutor aqui já sabe do que eu estou falando. Esse EDTF, ele conduz o ser humano no aprendizado pelas fases, fazendo com que a pessoa se exponha nos sensores visual, auditivo, sinestésico, que é na prática, entende? Então, a gente consegue dividir isso aí em canais e apresentar o curso, apresentar todo o conhecimento, justamente pensando nessa evolução, que o ser humano aprende dessa forma, certo? Então, cada aula, o projeto é estruturado em aulas, tá? Cada aula tem a aula em vídeo, tem a versão em apostila, que é tudo complementado com fotos e vídeos. E, além disso, cada aula também tem o seu treinamento psicomotor presencial, se for, por exemplo, falando de manobra, falando de pilotagem de velame, falando de aprendizado, realmente, em queda livre. A gente também o Skydive Advanced vai contar também com um programa pessoal de treinamento prático. Digamos que um atleta, ele está se expondo na parte teórica e prática, só que aí ele quer formatar de uma maneira individualizada, quer evoluir numa modalidade em si, digamos que seja num wingsuit ou num pouso de alta performance, a gente vai ter isso aí disponível, tá? Treinamento prático mesmo. E também, falando do feedback, eu vou falar já dessa sigla, a gente vai também sempre estar dando feedback para os alunos, não só através da nossa opinião profissional, mas também através de avaliações práticas e teóricas, tá? Então, com isso, a gente segue um sistema de ensino. Se eu for traduzir o EDTF, é explicar, demonstrar, treinar e feedback. Então, a gente fica sempre fazendo esse ciclo nas aulas, fazendo com que todo o conhecimento seja juntado no fim das contas e vocês aprendam, né, os alunos, quem está no projeto, os coaches parceiros, entendam tudo de uma maneira mais gradual, tá? Passando aqui, a gente não vai perder tanto tempo aqui, porque não é o principal foco, tá? Falando só do sistema de ensino, a gente vai mostrar a estrutura em si. E aí, uma técnica também, né, que a gente se preocupa muito é com a curva do aprendizado. Todo atleta, todo mundo que se expõe a um aprendizado novo, seja em qualquer matéria, não precisa ser no paraquedismo, existe uma curva de aprendizado. Imagina que eu estou pegando uma porção específica de uma aula sobre o DAA ou uma aula sobre os adicionais do paraquedas. Se é um assunto que eu não vou usar, o cérebro automaticamente começa a descartar essas informações, porque não vai ser usado. E aí a gente vai manipular essa curva de aprendizado, fazendo avaliações de múltipla escolha. No final de cada módulo, lá no Hotmart, vai ter uma avaliação de múltipla escolha. Vão ter revisões e encontros de tira-dúvidas, vão ter lives periódicas todo mês, debatendo os assuntos dos módulos que serão lançados, e vai ter uma exposição ao conhecimento prático referente a cada matéria que vai ser abordada, certo? Então, essa é a curva de aprendizado. A gente vai fazer essa manutenção aí em quem estiver no projeto. Como a gente já tinha falado do EDTF, isso aqui também é parecido, que são as fases do aprendizado psicomotor que todo ser humano passa, que é o cognitivo referente ao teórico, né, ao conteúdo de teoria que a gente tem, o associativo, através de treinamentos presenciais, ou seja, tudo que se aprende na parte teórica, a gente tende a ir fazendo de uma maneira associativa, tentando lembrar do aprendizado e aplicando com a mão na massa, né? Até que vai chegar um ponto que a pessoa se torna autônoma no assunto. Através do quê? Através de avaliações práticas e através de a gente identificar junto, né, entre instrutores e alunos, que se adquiriu autonomia no conhecimento. Tá? É quando o esporte fica bacana, né? Que você começa a ser autônomo, você não fica mais preocupado com tudo à sua volta, né? Exatamente. Você tá com tudo já bem mastigado na sua cabeça, você está de forma autônoma. Exato. Isso é onde a gente quer chegar, né? A gente até costuma comparar aí, para quem está começando, né? Os instrutores também já sabem,
A gente costuma brincar que tem um saco de sorte e um de conhecimento, né, para quem começa o esporte. Um de sorte cheinho no começo e de conhecimento meio vazio. E aí, conforme a gente vai saltando, vai jogando as fichas da sorte, tem que encher esse saco de conhecimento aí. Que a gente vai ter que contar com essa autonomia sempre, né? Beleza? Passando aqui por uma outra estrutura que a gente usa muito no sistema de ensino, é o todo parte todo. Todos os cursos, ou seja, também todo o projeto inteiro Skydive Advanced, ele é dividido em partes, e a gente inicia uma aula com uma apresentação geral, inicia um curso com uma apresentação geral. No caso, essa apresentação que eu estou dando é uma apresentação geral do Skydive Advanced inteiro, né, de todos os cursos, que, diga-se de passagem, são mais de 30 cursos que vão ser. E como foi estruturado esse mapa mental, foi através dessa técnica chamada SMART, que ela é usada também nas empresas, não é uma técnica só para o paraquedismo, mas aí o SPA pegou e colocou na grade de ensino, quando foi fazer formatar, né, a sequência do curso coach, como uma técnica de ensino. Eu vou falar bem rápido também, a ideia não é ensinar como é o SMART, mas só para vocês entenderem como exemplo, né? O SMART, ele é uma técnica onde a gente direciona, a gente entende em que ponto um atleta está, em que ponto uma pessoa está em um determinado conhecimento e em que ponto ela quer chegar. Com isso, a gente consegue mensurar exatamente. Imagina, fulano tem 17 saltos, 15 minutos de túnel, fez um curso de pilotagem de velame. Então, a gente consegue mensurar exatamente em que ponto está e o que precisa fazer passo a passo, seja teórico ou prático, para onde a pessoa quer chegar. Seja num curso de performance, ou seja num curso de atuação profissional para virar um tandem pilot, virar um instrutor AFF também. Tudo isso aí vai ser possível. E a gente fracionou os cursos e as aulas através dessa técnica, tá? Uma técnica que trabalha com objetivos. Objetivo, é tudo mensurável, né? Não adianta o cara chegar também. Exato. Nem começou, quer ir lá para China. Também não tem como a gente só marcar, tipo, encontros e falar, vamos falar sobre skydive. Não tem, fica tudo perdido. Exatamente, então a gente tem que se estruturar. Esse é o sistema de ensino, tá? Basicamente falando, quem fez já o curso coach, ou quem vai fazer, vai se envolver muito mais nesses assuntos aqui, tá? Falando de técnica. Vai fazer muito mais sentido, né? Exatamente. Dando uma pausa aqui, alguém quer comentar ou perguntar alguma coisa até o assunto aqui referente? Levanta a mãozinha, vai, Digi. Quando vocês falaram ali em relação à live, né? Vamos supor, a live tira dúvidas, né? Acho que foi esse o termo. Vocês vão determinar algum tipo de assunto, Levi? Porque, assim, imagina que se cada pessoa pode estudar algum tipo de coisa dentro da plataforma, imagina quantas dúvidas, né, não seriam ali. Será que não ficaria muito aleatório? Não, a ideia é a gente levantar durante a semana ou durante a quinzena uma votação onde a galera a gente vai levantar alguns assuntos, né, referente a possíveis assuntos, e aí quem vencer no assunto, a gente, na votação que a maioria quiser, a gente vai debater na live. E lembrando que não é nada muito engessado também, galera. Não. Se na hora de surgir uma outra dúvida, vai fluindo. Vamos fluindo, vai perguntando, isso não tem problema nenhum. Não, exatamente. Tá, então não vai ter, vamos dizer, um tema definido ali, vai ser uma votação onde vocês vão determinar ali, sei lá, 3, 4 assuntos e a galera vai votar sobre o que querem falar. Exatamente. Beleza? O Bueno não, o Coronel lá tá querendo entrar na live, autorizaram ele a entrar? Ele entrou aqui. Já entrou. Boa. Minha dúvida era essa aí, show de bola. Perfeito. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos por aqui. Parabéns aí, Levi, pela iniciativa. Tamo junto. Fechou, então. A gente vai falar um pouquinho, mostrar, na verdade, né, a interface do projeto, onde que vocês vão estar acessando esses cursos, tá? Eu vou parar essa apresentação por um tempo e mostrar a área de membros, mostrar o site em si, tá bom? Lembrando que está tudo em constante evolução, tá, galera? Está tudo em constante evolução, até mesmo o site, a interface do Hotmart, a gente está evoluindo tudo a todo momento. A gente já tem, né, estruturado e a gente quer já estamos evoluindo. Montar. Boa. Acho que a maioria já chegou a ver essa página, né, de introdução aí, falando sobre os cursos, etc. Eu vou abrir aqui a área de membros, ó.
Essa é a nossa área de membros, né? Aqui o projeto, isso aqui é novidade até para os que já estão mais por dentro aí, tá? O que a gente vai apresentar de fato hoje é o Skydive Advanced Academy. Vocês vão se inteirar melhor sobre isso, tá? Aqui é mais para poder visualizar a estrutura, tudo e como é, ó. Só o Academy ele já abrange 8 cursos, e esses cursos aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? São 50 módulos. Só o Academy são 50 módulos. Não é para assustar, falar, nossa, é complexo, nossa, você entende? É uma forma muito leve. Uma forma muito leve, e esse projeto ele só conta com bastante aulas para a gente poder realmente ser bastante específico nos pontos e não precisar ficar, tipo, dando volta muito nos assuntos, né? A gente vai direto ao assunto que precisa mesmo, tá? Aqui embaixo tem o combo, que é a junção de todos os cursos, né, do Academy, tá? Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida referente à estrutura do Hotmart em si? Que aí tá tranquilo, né? O que seria? O Bueno. Pode falar, Bueno. Levi, eu estava vendo ali sobre a questão do Digimon, onde ele comentou em relação a um sorteio ali, ou, digamos, uma votação em relação ao assunto da dúvida que cada pequenininho vai ter em relação ao curso. Se for ter o critério, creio eu, de apenas, porque, por exemplo, eu tenho uma dúvida, o Digimon tem outra, e assim por diante, os outros colegas aí. Exato. Acho que se a gente se resumir a um assunto único ali, como o Michael falou, eu acredito, o Michael falou que não ficaria engessado, mas eu acredito que fica. Porque não vai esclarecer a minha dúvida, por exemplo, se não bater com a dúvida do que foi sorteado aí. Sim, ótimo. Ou foi votado. Eu acredito que isso deveria ser um debate aberto, realmente. Esclarece a minha dúvida, o outro que já sabe entendeu, o outro que não sabe aprendeu um pouquinho mais, e assim por diante. Eu creio, né? Pelo menos no meu pensamento, assim, sem o sorteio. E cada um que tem sua dúvida, apresenta ela. Acho que seria... Então, mas... Porque, de repente, aquilo também que eu não tenho a dúvida, o colega vai perguntar e vai esclarecer para mim algo que eu nem tinha imaginado. Né? Exato. Mas sabe o que vai acontecer? Então, é muito legal que você entrou nesses detalhes aí, tá? O que vai rolar é que o Skydive Advanced Academy, ele vai ser liberado de 2 a 4 módulos por mês, no decorrer de um ano. E aí, o que vai entrar em votação em si não é a dúvida em si, e sim o curso. Vamos dizer que, essa quinzena a gente vai falar só sobre os cursos de equipamento. E aí abrange um monte de dúvida, abrange muitas aulas, só o curso de equipamento, né? Ou então, beleza, semana que vem vamos falar só sobre pilotagem de velames. E aí vai abranger um monte de dúvidas, entende? E também a gente não vai deixar nenhuma dúvida para trás. Todas que forem trazidas nas lives vão ser gravadas, e essas lives também vão ficar como adicional nos cursos, como aulas extras, entendeu? Porque a dúvida vai só agregando, né? E a questão, se for uma dúvida muito específica ali no momento da aula, qualquer um que tiver no projeto pode mandar mensagem diretamente para nós, que a gente vai estar toda hora disponível para responder também. E levar esse assunto para as lives. A ideia dessas lives não é dúvida, como ele está falando, focada, é um curso, é amplo, entende? Então, na semana vai ser lançado alguns módulos. Então, digamos que semana da live foi lançado o módulo de DA, por exemplo. Então, as dúvidas são sobre o DA. O assunto será esse. Então, a gente não vai abranger tanto, assim, como você falou, para não ficar uma coisa muito ampla. É isso aí. A gente vai fazer um acompanhamento individual, digamos que daqui 3 anos alguém começa e vai ter as dúvidas. O bom é que essa pessoa que começar daqui a algum tempo vai acabar assistindo as lives, né, que vamos passar agora no início, e mesmo assim vai ter um tira-dúvidas focado à pessoa mesmo em si. Para garantir o aprendizado. Suporte também, pessoal. Suporte e tal. Exatamente. E também como é uma coisa, um projeto que a gente está sempre em melhoria, no decorrer, né, dessas tira-dúvidas, a gente pode ir mudando o formato e atendendo de outras formas, né? Beleza. Bom, então a gente mostrou a interface, né, da área de membros. Aqui a gente está também com a apostila impressa
do equipamentos 1 e equipamentos 2. Acho que dá para mostrar com tela cheia. Aumentou a tela aí? Sim. Então, vocês vão contar com esse material também, tá? Deixa eu só apresentar o mapa agora para a gente poder continuar a apresentação. Tá gravando ainda, né? Tá. Quem são os instrutores do projeto? Maicon, se apresenta aí. Bom, galera, eu sou o Maicon, como todos sabem. Atualmente com mais ou menos 3.700 saltos. Eu participo mais da parte de rigging do projeto, né? A parte de equipamento, tudo esmiuçando totalmente o equipamento. Então, estou nessa área há mais de 10 anos já, como rigger. Sou um dos fundadores também da Lime 7 Brasil. Todos conhecem também, acredito que todos conhecem. Se não conhecem, segue lá. Conheçam, né? Conheçam. Bom, eu sou coach também, sou Tandem Pilot há um tempo, tenho mais ou menos uns 2.000 saltos de Tandem. Atualmente parei de fazer Tandem por opção própria. Sou avaliador também em cursos coach e cursos Tandem. Fico pendurado no peito de caboclo lá, tem umas horas. E a gente está mais de... Eu tenho 11 anos de paraquedismo, então são 11 anos na área. Então é uma boa bagagem de área, né? De Boituva, inclusive, que é onde acontece tudo, né? É o laboratório, do Skydiving. Exato. Isso aí. Bom, aqui também acho que todo mundo me conhece. Eu tô com por volta de 10.000 saltos. Sou coach, Tandem Pilot, câmera, FF, avaliador e examinador de cursos profissionais, todos eles. Já atuei bastante na formação de profissionais, de Tandem Pilots, de instrutores AFF. Faço acompanhamento de alguns profissionais. Aprendi tudo que eu sei ali na Sky Radical, aprendi tudo que eu sei ali com o Paulo Assis também, devo muito, né? O projeto deve muito ao conhecimento. Sim. Que tanto eu quanto o Maicon aprendemos, né, na área também, no dia a dia, né? E a ideia, além de padronizar, além de juntar tudo, é passar um pouco da nossa experiência, né, do dia a dia aí para vocês, que a gente vive na área todo dia, né, praticamente. E aí uma novidade aqui, ó, que é em primeira mão, a gente vai contar com parceiros também, tá? Para chegar num ponto que a gente quer chegar nesse projeto, tem que contar com ajuda, né? Com certeza. E aí são coaches profissionais de todas as modalidades atuais do esporte. A gente vai escolher a dedo. Já tem, na verdade, temos nomes já, né? Alguns nomes. E a gente vai colocar um representante de cada modalidade junto com nós aí nesse projeto. Digamos que vai ter um representante com um pouso de alta performance, outro falando só do túnel do vento, outro falando só do voo de redap, outro falando só do redal. Isso é uma coisa que vai acontecer aí mais para frente, vocês vão entender melhor, tá? A gente vai contar com essas parcerias. Falando agora da estrutura mesmo, né, do Skydive Advanced, como a gente tinha falado, ele é dividido pela técnica Smart, né, e ele é dividido em basicamente 4 pilares que sustenta aí o Skydive Advanced. É o Essential, o Academy, que é esse daqui que a gente vai focar hoje. Esse é o projeto aqui que está iniciando, né? O Performance e o Professional. Então vai abranger tudo, vai virar uma verdadeira Netflix aí de Skydive, tá? O Essential, quer falar um pouquinho aí, mano? Falo. Bom, galera, esse Essential é para a galera que ainda não está no esporte, aqueles telespectadores que estão por fora do esporte. A gente está com um projeto já em vigência, né? Inclusive com o nosso amigo Digimon, que a gente tem essa estrutura para pessoas que ainda não estão no esporte. Então, são pessoas que estão fora do esporte, querem aprender um pouco mais do que é o esporte, o que é o salto duplo, né? Que é a porta de entrada, né? do Skydive. Então, a gente vai ter essa opção também de quem está de fora para cair para dentro. Então, aqui para você ver, ó, o módulo 1, esse daqui é um módulo gratuito que a gente vai liberar em primeira mão para vocês saberem também. Formas de ingressar no paraquedismo, as principais modalidades do esporte, segurança, estatística no paraquedismo, a gente vai falar bastante de estatística. Sobre o treinamento presencial, vamos falar um pouquinho disso. No módulo 2, a gente vai falar um pouco mais sobre o salto duplo, como realmente é o salto duplo, e vamos adentrar também sobre o assunto de AFF, então, para aquela pessoa que está realmente interessada em virar paraquedista, como que é o curso AFF, como ele funciona e tudo mais. Então, a gente vai, essa é a principal função desse curso essencial.
E também teremos o curso FF, então a gente vai ter também isso, tudo esse conteúdo digital, né? De curso de primeiro salto, aquele cara que vai fazer o FF, ele vai ter tudo de primeiro salto, tudo que ele vai aprender no primeiro salto, vai ter aqui disposto aqui. Boa. Isso daqui também vai ser bem legal a gente fazer, hein? Bastante trabalho aí. E a ideia desse Essential é realmente acessar o público de paraquedismo que está fora da bolha do skydive ainda. Fazer a roleta Que girar. está procurando um curso, que está querendo conhecer melhor o esporte. Né? O Academy, vocês perceberam que ele é dividido em algumas matérias principais do skydive, né? Que é equipamentos, queda livre, pilotagem de velanas, e aí tem cursos extras aqui, que é a dobragem principal e revisão das emergências. Por que a gente dividiu em 1 e 2? Justamente para atender todo o paraquedista em qual ponto ele vai estar, entendeu? Imagina que o cara é categoria AI, acabou de fazer o AFF, ele vai acessar o equipamento Zoom. Esse equipamento Zoom, ele abrange um conhecimento fundamental. A versão 2, ele passa para o avançado, e assim sucessivamente, entendeu? E ele não é recomendado só para quem está começando os fundamentais, ele é bom também para os instrutores, para coach, para alinhar o conhecimento e ter conteúdo para passar para os alunos, entendeu? Para ficar bem organizado, vamos dizer assim, né? Fala um pouquinho aí do equipamento Zoom. Aí. Bom, galera, o curso de equipamento Zoom é dividido em 4 módulos. Nesses 4 módulos, a gente vai falar um pouco sobre realmente a funcionalidade do paraquedas, né? A parte, como o Levi falou, a parte aí que mais fundamental. Então, vamos falar realmente tudo sobre o paraquedas, suas funções, seus punhos, como funciona, tudo falando na parte fundamental, né? Do equipamento, tudo no equipamento. Vamos falar também do velame, falar um pouco sobre a estrutura do velame principal, vamos falar do velame reserva, vamos falar um pouco de plataformas, sem adentrar muito também, né? Vai ser uma coisa mais kiss. Vamos falar de carga lar, falar um pouco de reserva. Vou dar uma esmiuçada para vocês verem. Bom, esse curso serão 14 aulas. 17 aulas, na verdade, né, Levi? Exatamente. São 4 módulos com 17 aulas. E aí o objetivo principal desse equipamento Zoom é aprofundar o conhecimento no funcionamento do equipamento e se colocar em condições aí de autonomia, de checar o equipamento de uma maneira bem segura, de entender realmente cada ponto ali principal. E também esse curso ele abrange todo o conhecimento que todo atleta deve passar ali para concluir a ficha de progressão para a categoria A. Tá? Então ele tem tudo ali esmiuçado, como ele falou, carga lar, os tipos de plataformas de velame, e é tudo voltado para o equipamento em si, tá? Não a usabilidade, não a pilotagem de velame em si. Né? Boa. E aqui passando para o equipamentos 2, que é uma continuação, por isso que é interessante, né, que seja feito tudo, né, por ordem, a gente já dá um passo a mais, né, Maicon, no funcionamento do paraquedas, a gente vai falar realmente também sobre setar funções, né, nos DAAs, ó, nas 3 marcas, que é o Cypress, o Vigil e o M2. A gente vai ter um módulo falando só sobre sistemas adicionais do paraquedas nesse equipamentos avançado, barrigueira, sistemas RDS, vários detalhes aí, vários nomes, né, que a gente acaba vendo na área no dia a dia e acaba não entendendo muito bem pelo termo em si, né? Que é, a gente vai conhecer exatamente tudo. No equipamento Zoom, vocês já vão conhecer a galera já vai conhecer sobre o Mind System, e no 2 vai ter adicionais ainda, falando de outros, né, outros fabricantes, exato. Outros equipamentos. Suas vertentes, né? Exato, ó, RSL, o Reserve Boost, Trap System, Aeromard, então a gente vai se aprofundando, né? No módulo 7, também vai ter um módulo falando só sobre cheque de equipamento, só que é voltado para o cara que quer checar os pontos de desgaste mesmo do equipamento, né, se está em condições de uso. A gente vai ter um olhar mais técnico aqui. Lembrando que não vai ser nada tipo cansativo e tal, a gente quer realmente passar e ir direto aos assuntos, né? Algo bem pontual, né? No módulo 8, a gente vai falar só sobre dicas de uso do paraquedas em si, tipos de desgaste que possa ter,
como o que checar, né, na hora de comprar um equipamento. Isso daí eu pode falar aí, Michael. Da mancada, né? Porque a galera se apega muito em preço na hora de comprar um equipamento, né? E o preço é a última coisa que a gente vai ver. Às vezes você compra um equipamento que está muito barato, mas pô, aí você leva no rigger, tem que fazer 1 milhão de coisas. Então aqui a gente vai aprender um pouco sobre realmente o que checar quando for comprar um equipamento. Isso daqui é muito importante. Checar a compatibilidade de peças, saber se aquele container, por exemplo, se está dentro dos velames que você usa, checar realmente os materiais, ver se está tudo em ordem. Isso daqui, cara, esse comprando equipamento, esse módulo é um módulo muito interessante. O primeiro tato ali com o equipamento, né, de quem quer realmente comprar, saber o que olhar. Exato. Continue. Aí tem um módulo, que é o módulo 9, só falando sobre a manutenção básica que um atleta pode se envolver, né? Claro que chega um certo ponto que é passado por rigger, né? Mas aqui exemplos, ó, desse módulo. Trocando soft link e hard link do equipamento, como montar realmente a junção ali das linhas com o tirante. É claro que isso daí não vai ser algo que o pessoal vai estar fazendo no dia a dia, não vai estar fazendo todo dia, mas é muito importante saber como trocar, porque quando a gente vai checar uma coisa que a gente sabe montar, é muito mais seguro, a gente vai saber realmente se está certo ou errado, entendeu? Esse é o principal objetivo da aula. Checar grupos de linhas após a montagem, digamos que você acabou de comprar um velame, e o dobrador vai montar esse velame no paraquedas principal, no container, né? Vocês vão ter condições de entender se foi montado certo, correr as linhas ali mesmo, se não tem nenhuma linha invertida e tal. Então, a gente vai ter oficinas de treinamento só sobre isso. Com o equipamento é importantíssimo. Muito. Você interagindo com o equipamento que você vai saber realmente a situação que ele está. Exatamente. Não vai ficar como um telespectador do seu equipamento. Exato. Aprender a trocar o looping de fechamento e fazer regulagem no loop, isso é muito importante. Nem sempre é possível, digamos que a pessoa está num evento e tal, e o pessoal arrebenta ali bem na hora que vai fechar. Se for para gringa, por exemplo, tem lugares que nem tem, né? Não tem dobrador disponível. Se estourar seu loop, você tem que saber o que fazer. Aprender o que é uma kill line, como checar a calibragem dela, né? A gente vai saber um pouquinho sobre os revendedores brasileiros, quais opções para adquirir um paraquedas temos aí no Brasil, e sobre manutenção em fábricas no Brasil atualmente. Então, eu diria que esse tipo de conhecimento é o que deveria chegar a todos os atletas e acaba que meio que pelo fluxo de uma área grande que nem Boituva, acaba que não chegando, né, esse conhecimento da maneira que deveria para os alunos, para os atletas. E a ideia desse projeto, do Academy, é realmente poder direcionar esse material para a galera. Tá? Então, vamos passar para o queda livre. Aqui, como a gente tinha falado, nós temos também essa matéria dividida, né, em fundamental e avançado, né? A gente vai ser bem breve aqui. O queda livre 1, ele é dividido em módulos, né, em 3 módulos, uma introdução. Tem um módulo falando só sobre as saídas, né? A gente vai usar principalmente a aeronave Caravan como exemplo, mas também não vai isentar também a ideia de passar outras aeronaves, né? Nesse módulo, ó, a gente vai falar, mostrar vídeos, né? Mostrar exemplos de saídas. Vamos falar um pouquinho, né? Entrar no assunto sobre o vento relativo, como se posicionar de uma maneira eficiente, né, na porta ali. Algumas informações importantíssimas sobre peso e balanceamento, também atende aí a ficha de progressão para mudança de categoria A, né? O que é o peso e balanceamento, como prevenir um stall na aeronave, que é muito importante. Aí vai ter um módulo falando só sobre, uma aula, né, falando só sobre a saída do Caravan, os posicionamentos possíveis que possam ter e como fazer cada posicionamento. E a ideia é expandir para outras aeronaves aqui, através dos coaches parceiros que vão participar de algumas aulas, né? E a execução em si de uma saída, posicionamento, tempo, impulso, exposição, controle da inércia, enfim. Um módulo falando só sobre o belly fly, conceito de belly fly no relativo, o rover, o controle de inércia, movimentos básicos como movimento à frente, grip, controle de velocidade, tudo coisa que vocês alguns estão se envolvendo agora e alguns já se envolveram há um tempo aí, né? E é interessante também revisar isso aí, todo esse conteúdo. Introdução ao track, o comando, né? Voando a abertura para minimizar possíveis twists, enfim. Esse é o conteúdo do queda livre 1. Aí o 2, a gente dá um passo a mais,
falando sobre as saídas e o belly fly em si, só que envolvendo outros atletas, que é voltado para a categoria B, para a categoria C. Quando se fala de saída, já não se fala mais só sobre posicionamento, e sim sobre uma saída de two-way, uma saída de three-way, uma saída de four-way, ou seja, 4 pessoas se envolvendo ali na mesma saída e saindo em sincronia. Cada tipo de saída a gente vai fazer uma revisão de segurança e o que pode acontecer ali, como a gente previne, né, um incidente ali na saída. O módulo falando sobre belly fly, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre amantes, sobre o side slide, sobre o carving, o diving para chegada numa formação, uma performance avançada de voo, que nada mais é do que um controle mais afinado de inércia, né, que possa ter. O track também não é só uma introdução, a gente já vai falar sobre o track avançado, realmente, como que é feito numa separação, numa formação grande, né? Então, é tudo voltado mais para o avançado. E esse módulo 4 do Queda Livres 2 é voltado só para o salto de avaliação para mudança de categoria. Então, a gente vai trazer nas aulas vídeos reais de mudança de CAT B e C, e comentar, passar ali, o Michael vai passar também a visão dele, né, do dia a dia, das situações comuns nesse tipo de salto, com a ideia de ajudar o atleta a ir passar de categoria, tá? E esse é o conjunto, né, dos cursos de queda livre de uma maneira bem resumida. Não quero ficar falando sobre cada aula em si, senão a gente ia passar a noite falando aqui, exatamente. E aqui entrando, então, na parte de pilotagem de velame, também dividido entre fundamental e avançado, né? O pilotagem de velame é um curso bem extenso, ele vai ser gravado, além de eu vou dar as aulas e o Michael, a gente vai ter também uns coaches parceiros, falando aí sobre detalhes nesse curso de pilotagem de velame. E vocês percebem que está tudo em módulos, e esses módulos eles vão ser liberados de 2 a 3 por mês, tá? Então eles vão ser gravados ainda. E aqui falando sobre pilotagem de velame zoom, a gente tem um módulo só revisando a parte de equipamento, é o mesmo módulo lá atrás do curso de equipamentos, falando sobre as peças, tudo que inclui um velame principal e reserva. Um módulo falando só sobre o lançamento em si, porque a gente entende que o lançamento, né, uma pilotagem de velame segura começa num bom lançamento da aeronave, para a gente se colocar em segurança, né, no lançamento. E aí fala sobre ponto de saída, ventos de camada, reta de lançamento, sequência de saída para um bom escalonamento. Então, vocês vão entender muito melhor como que funciona ali os cenários possíveis, né? Numa sequência de saída ali no avião. Abertura do velame, módulo falando só sobre isso, sobre a sequência de abertura do paraquedas, a posição que o atleta deve assumir, a pilotagem corporal durante a abertura. Então, se a gente abrir aqui, ele vai ramificando, ó. As prioridades após o comando, quais são elas? E às vezes nem sempre são as mesmas, né? Muda de acordo com o cenário, né? Ó, tem várias coisas aqui. Então, são assuntos que vão deixando o atleta cada vez mais autônomo, digamos assim. O módulo falando só sobre navegação, situações comuns durante a navegação, planejamento, planos de navegação de acordo com ventos de camada. Então, a gente vai revisar o básico e dar um passo a mais aí no conhecimento de vocês. Prevenção de acidentes, revisão das emergências, enfim. Módulo 6 também, idem, falando só sobre pouso, situações comuns, prioridades, posição preparatória, prevenção de acidentes no pouso, revisão de emergências. Um módulo passando só os exercícios de técnicas referente à categoria A, a mudança de categoria A e B e C, enfim, né, o básico ali, passando por intermediário e levando para o avançado, que vai ser no próximo curso, no pilotagem 2, né? Aqui já começa a entrar algumas manobras, ó, curvas de tirante traseiro, flat turn, voo meio freio, técnicas para aumentar a precisão no pouso, enfim, aí uma série de aulas aí, né? Muito extenso. Particularidades no lançamento e nas navegações em todas as áreas do Brasil. Esse módulo vai ser sensacional. A gente vai entrar com os coaches parceiros, cada um vai falar sobre a particularidade do lançamento e situação meteorológica e planejamento de cada área do Brasil, todas as áreas espalhadas aí pelo Brasil. Então, quando o atleta for viajar, ele pode entrar aqui e vai ter esse conhecimento aqui nesse módulo.
E aí, passando para o pilotagem de velames 2, quer falar um pouquinho? Você está falando bem. Beleza, então vamos seguindo aqui a linha de raciocínio. A gente vai entrar falando mais ainda sobre a aerodinâmica de voo de uma asa, né? A gente já entra num assunto um pouquinho mais avançado, falando sobre a teoria da sustentação da asa, o glide, que é a razão de planeio de um velame, o que as linhas interferem numa aerodinâmica. Tem um especialista em linhas aqui do meu lado, né? Então, tenho que falar. O estabilizador, o sistema de pêndulo e arco de recuperação, isso é importante, no velame, isso aqui é muito importante, tá? O ponto de stall de um velame, atuação com tirantes, atuação com harness, que é conforme a pessoa mexe o tronco, né, no velame, a atuação com batox. Então, tem muito exercício aqui que a gente deixou para falar no pilotagem 2, justamente porque não é mais um assunto voltado para o cara que está indo em busca da categoria A, e sim do cara que já vai fazer um curso para passar para B, ou da pessoa que quer passar com um velame, exatamente. Já está com um velame que responda, né? Já tem um velame mais responsivo, já tem um velame, já está passando por um velame esportivo, quer aprofundar e quer se manter seguro na prática, né, do paraquedismo. Então a ideia é essa, é munir a pessoa de conhecimento, né? Situações comuns na navegação, principalmente boituva, que às vezes parece caótico, mas é um caos organizado, né? E a gente vai falar como parece caótico, mas é caótico. É caótico mas é também, organizado. Né? Mas é organizado, aquele famoso relato que eu tenho um plano, né? E então a gente vai apresentar todas as situações comuns, vamos revisar, na verdade, né? E o que fazer após os cheques de velame ao usá-lo pela primeira vez. Então a gente vai passar vamos dizer assim, um conhecimento voltado para o atleta que está passando por um velame esportivo, tá? Falando de plataforma. Módulo 4. Exercícios práticos, muita coisa, fazendo mesmo, né, explicando como fazer, e a ideia na aula não é ficar só falando, tá? É mostrar vídeo e foto de cada manobra, como faz e tal, e exemplos, né? Beleza? Eu tô indo muito rápido aí, galera? Não, né? Tá ok, né? Sem contar que a gente vai ter os equipamentos suspensos, né, interativos, que vai dar para a galera na versão presencial. Exato, a gente vai falar só sobre a parte presencial aqui do treinamento Academy. E aí tem um curso só sobre dobragem do principal, acho que todo mundo aqui já acabou fazendo, ou deve estar fazendo, né? E a ideia aqui também é ter em vídeo toda a sequência de como dobrar um paraquedas principal. Por que tem em vídeo? Porque digamos que faz um tempo que você não dobra e quer realmente se expor no conhecimento, ó, aqui a gente tem detalhe passo a passo da dobragem. Então é mais uma ideia informativa, né? Beleza. Tem um curso falando da revisão das emergências, esse curso aqui é importantíssimo, não é um curso de primeiro salto, então, além de revisar todas as emergências, né, fase a fase, que vocês aprenderam no curso AFF, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que serve para cada um, né, para cada nível de atleta. Tem, por exemplo, mudanças ali de atitudes em relação ao uso do RSL, detalhes em relação a o que cada associação fala referente a certas anormalidades, como o rasgo do velame. A CBPQ fala que o rasgo, qualquer rasgo é pânico. A ABRA fala que o rasgo menor que 1 metro convive. Então, a gente vai entrar nesses detalhes e entender o porquê de cada decisão, entendeu? Para a gente entender melhor aí as emergências. Claro que nunca saltar com dúvida, né? Isso é a parte teórica do Academy, que é na verdade, é o foco principal da nossa reunião aqui. Depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre cada uma aqui, mas bem amplo, né, bem geral, para não comer muito tempo, né? E o mais importante de tudo, que na verdade foi a maior preocupação nossa desde o início, que é entregar valor, que é entregar conhecimento. Como que a gente faz isso? O paraquedismo é prático. Não tem como a gente ficar aqui dias falando, horas, dando aula, dando cursinho, né? Munir vocês de conhecimento teórico, mas sem uma prática envolvida. Então, aqui tem o treinamento Academy. Todos os cursos, ó, exatamente todos os cursos, têm uma porção presencial. Cada um, né, em ordem aqui, ó, eu vou abrir cada um deles para a gente ver, mas ele é voltado, ó, imagine que o equipamento Zoom, ele vai ter aqui a porção específica prática. Como montar 3 argolas? Cheque de equipamento completo e entre atletas. Equipagem de paraquedas e se preocupando com os ajustes e com os acessórios envolvidos.
avaliação prática de cheque de equipamento. Então, nesse curso prático, a gente vai fazer avaliações também. Só para ressaltar, essa etapa prática, daqui a um ano, mais ou menos, a gente vai começar a agendar encontros de 3 a 5 dias, dependendo do número de pessoas, né, do quórum mínimo, onde a gente vai ficar de 3 a 5 dias fazendo uma imersão nesses conhecimentos aqui que eu vou mostrar, uma imersão prática mesmo, tá? Equipamentos 2, qual que é a lista aqui presencial? Configurando o DAA, a gente vai ter no dia lá as 3 marcas disponíveis e um operador lá, um rigger disponível só ensinando como mexer, como setar as configurações. Uma aula prática também de reconhecimento dos opcionais adicionais que o paraquedas pode oferecer para a prática de free fly, para a prática de TRV, que é trabalho relativo de velames, enfim. Como checar um paraquedas por completo e uma avaliação técnica de desgastes de um velame, tá? Aprender a saber como que está o tempo de vida de um velame, se está na hora de começar a pensar em fazer manutenção no container, ou seja, vocês vão estar afiados ali na hora de comprar um paraquedas a saber realmente se não está levando gato por lebre, né? Vamos dizer assim, no português, claro. E aqui tem informações gerais, né, sobre o treinamento, como será conduzida essas aulas. Não vou ficar entrando muito em detalhes, senão, como eu tinha falado, começa a ficar cansativo, né? Montagem do principal. Aqui também é aquele curso adicional prático, que vai envolver montagem do principal, a calibragem da Q-Line, como eu tinha falado, então vocês vão fazer na prática isso aí, troca de looping de fechamento. Indo para o curso de queda livre 1, aqui vai ficar cada vez mais legal, pessoal. Falando dessa matéria, a gente está desenvolvendo equipamentos de desenvolvimento psicomotor, isso aí é exclusivo no Brasil, além desse formato de ensino, também vai ser exclusivo no Brasil, onde o atleta vai se envolver em mockups que simulam a força muscular e o posicionamento feito em cada manobra em queda livre. Então, vai ser possível simular belly fly, manobras de side slide, movimento à frente, com movimento mesmo. Vai ser possível fazer simulações de outras posições que a gente já vai falar no performance, né, na parte de outras modalidades de queda livre. Então, aqui a ideia é trazer essa matéria o mais perto da realidade possível nessa etapa, nessa oficina presencial, né? Beleza? Deixa eu permitir mais um aqui. Chegou mais um. E essa é a porção, na verdade, prática que a gente vai ter referente a essa matéria que é da livre, certo? Além de, como eu tinha falado, esse treinamento de solo psicomotor, a gente pode dar um terceiro passo após isso, que seria montar turmas para salto, montar turmas para fazer treinamento no túnel do vento. Não tem limite, na verdade. Exato. A gente apresenta a matéria... É ampla demais, né? Exatamente, é muito amplo. De acordo com o que cada um quer, a gente também quer. Exatamente, isso aí. E aí, falando do pilotagem de velame, vamos abrir aqui só rapidinho para vocês entenderem o prático aqui. Ó. Revisão sobre a aerodinâmica, vai ter uma palestra no dia, oficinas de treinamento de saídas no avião, então a gente vai simular saídas, oficinas de treinamento no carrinho e no suspenso, que eu acabei de falar, né? E possibilidade de saltos e túnel. Queda livre 2, só lendo aqui. Revisão sobre a aerodinâmica, mais avançada. Oficinas também de treinamentos de saídas em mockup, como eu tinha falado, né? Aí, entrando no pilotagem de velames 1 e 2. Treinamento prático, uma palestra com revisão de todo o conteúdo do curso e treinamentos no equipamento suspenso, mas não é um suspenso desses que vocês estão acostumados. A gente vai simular realmente mudança de ângulo de ataque, pêndulo, a gente vai simular talvez ali o pré-stall de um velame, realmente a força que vocês vão ter na atuação com tirante dianteiro e traseiro, seja com velame esportivo, a gente consegue também alterar a pressão que vai ter no tirante. Digamos que a gente vai simular um pouso de alta performance, a pressão no tirante é uma. Eu quero simular uma manobra de curva de tirante dianteiro com um velame intermediário, que é o de aluno. A pressão do tirante é outra. Então, a gente quer trazer esse treinamento psicomotor, como eu tinha falado, através do método de ensino, trazer o mais próximo da realidade possível esses treinos aí de pilotagem de velames também. Beleza? Idem, né, no 1 e 2.
Dobragem do principal. Quando tiver lá nessa oficina de treinamento, a gente não quer descastigar ninguém de falar, vai passar o resto do dia aprendendo a dobrar paraquedas. Ficar ajoelhada, não tem como. Mas vai ter um dobrador oficial disponível numa lona de dobragem o dia todo, durante o evento, para tirar dúvidas referente à dobragem do principal e, principalmente, passar particularidades a respeito do paraquedas de uso pessoal aí, de quem tem já seu paraquedas. Pô, eu tenho um Javelin, eu não sei como que fecha o meu Javelin, ou eu quero saber, tenho curiosidade a saber. Leva lá para o dobrador, ele vai mostrar cada particularidade e vai ensinar a respeito daquilo ali também, tá? E aí, quando entra no curso Revisão das Emergências, volto a falar do equipamento suspenso. O suspenso ele vai estar lá com uma simulação mais realista possível, onde a gente vai revisar aquele suspenso que é feito, né, no curso AFF de primeiro salto, passando por todas as fotos. Isso é de suma importância, não só para quem está começando, até para quem já é mais experiente, porque realmente a gente se envolve, realmente faz com que aquela curva, né, de aprendizado aconteça, e com isso que a gente vai fazer essa manutenção de aprendizado, tá? E detalhe, nessa revisão das emergências, a gente vai fazer um laboratório de simulação de pouso na água, tá? Tem uma piscina, tudo, onde cada um de vocês, cada um que entrar, né, no curso, vai se equipar e vai fazer toda a sequência se fosse um pouso, né, de emergência aí na água, tá? E isso é a porção específica, como eu tinha falado, vai demorar de 3 a 5 dias de acordo, né, com o número de pessoas, e a gente também vai estar disponível, dependendo do número de pessoas, digamos que juntou 10 alunos, para apresentar e para fazer esse treinamento presencial em qualquer lugar do Brasil também, tá? A gente leva os equipamentos suspensos, a gente vai se locomover também, a ideia é essa. Aqui, também falando ainda do presencial, como eu já tinha falado, existe a possibilidade, a gente vai ter um calendário de turmas presenciais em saltos. Digamos que for categoria B, vamos ter turmas para formações em queda livre. Categoria B que já estão num saltos de deslocamento, vamos montar turmas diárias só para grupos de desloque. Ou então turmas para pilotagem de velames, básico, intermediário e avançado. Então a gente vai formatando, como a gente já tinha falado, né, o treinamento em si. Esse é o Academy, tá? Que é o combo, que é o que já está à venda lá no site. É o projeto Academy. Mas eu quero que vocês entendam onde a gente quer chegar aqui também com esses pilares, que é o Performance e o Professional. O Performance, vai entrar uma novidade aqui que ninguém sabe ainda, tá? No Performance, talvez daqui 1 ano e meio, daqui 2 anos, a gente vai acelerar nas gravações, vamos ter cursos de alta performance direcionados, né, a coaches parceiros, são instrutores parceiros que vão dar esses cursos. E a gente vai tomar o cuidado a selecionar a dedo especialistas de cada uma das modalidades. Eu tenho um especialista só em pilotagem de velame intermediária, outro só em pilotagem de velame avançada, ou seja, aqueles cursos de pilotagem para competição, pousos de alta performance. Então, a gente vai abranger todo mundo aqui, todo né, nível, né, de atleta. Um curso só falando sobre o free fly em geral, outro curso falando só sobre o redap, diga-se de passagem, o melhor do Brasil vai dar esse curso. Um curso falando só sobre reddown, quem vai dar esse curso aqui é um recordista mundial de reddown, já tem nego pensando no nome aí, né? Um curso falando só sobre o angle fly, voo dinâmico, big way. Quando fala de big way também não vai ser só o nosso conhecimento pessoal, mas sim de um profissional que promove big way, né, no paraquedismo, falando só sobre big way de reddown, de redap, um curso só sobre segurança no skydive, outro só sobre trabalho relativo de velame, que é com paraquedas aberto, outro só sobre o XRW, que é uma modalidade nova também, hoje em dia, depois a gente entra em mais assuntos aí. Outro só sobre o wingsuit, tem muitos que começam no esporte e querem chegar aqui no wingsuit, uma boa parcela. Então a gente tem um parceiro também que vai dar esse curso aqui, em parceria com o Skydive Advance. Diferentes maneiras de voar no vento relativo, um curso só sobre saídas, que é muito importante no meu ponto de vista.
um curso sobre freestyle no pouso, aí já é restrito somente a convidados, porque é avançado, né? O cara já tem que estar na alta performance. Um curso só sobre curvas de alta performance e um curso só sobre o túnel do vento. E, além disso, também vai aumentar, vai ter novas ideias no performance em si, tá? E também a parte visual do site vai ser estruturada daqui a pouco tempo. Vocês vão ver já esses cursos lá, só que bloqueado num cadeado, né? Então, eu estou falando mais para vocês entenderem que o projeto é bem maior do que a gente imagina. É uma universidade mesmo de skydive, tá? Aqui, no Professional, como eu já trabalhei na atuação de diversos profissionais que atualmente estão espalhados pelo mundo, na verdade, que a gente já ministrou cursos para formação de coach, instrutores de salto duplo, instrutores AFF, e profissionais aí que fizeram pela USPA e estão trabalhando nos Estados Unidos. Eu tenho vários aí que foram alunos nossos, que estão nos Estados Unidos, estão na Nova Zelândia, estão em tudo que é lado aí. E já são ótimos profissionais ainda, diga-se de passagem, né? E aí, esses cursos, a ideia é a gente também ter, com o tempo aí, toda a parte teórica. Na verdade, eu já tenho isso aqui formatado em aulas, né? Já é de comum uso. E a gente vai ter também a etapa presencial para o atleta, que, digamos que o cara começou aqui no Essential e foi criando uma expectativa aí pelo esporte, e um dia chegou aqui, no Professional, vira um Camera Fly ou vira um Tandem Pilot com o tempo, entendeu? Então, só para vocês entenderem, o projeto é isso, né? Essa estrutura toda, enorme, só que ao mesmo tempo simplificada, né? Tentando deixar de forma mais leve possível para o pessoal aprender de uma maneira natural, para não ficar cansativo. Fechou? Sabe o que é engraçado? Eu já conheço essa estrutura toda, a gente fala disso há tempos, né? E eu vendo o Levi falando aqui, cara, eu tô praticamente igual vocês aí, falando, caraca, o negócio... Aonde a gente quer chegar assim, com isso? mesmo. A proposta é grande, né? A proposta é grande. O seu entusiasmo falando. É o projeto da vida. Na verdade, eu comecei no Skydive, ele também, adquirindo todo esse conhecimento. A gente está aprendendo, eu estou aprendendo todo dia, e a ideia é transpassar isso aí de melhor forma possível aí para todo mundo. Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer mostrar um pouco da estrutura das aulas, como é que é, para quem não tem ainda? Pode ser, peraí, Plenitude levantou a mão. Pode falar, Digi. Fala, Digi. Cara, eu queria falar só que realmente é o que você falou aí, Levi. O projeto da vida é uma coisa que, assim, abrange muita coisa. É um projeto, assim, monumental, acho que é a palavra. É algo, assim, inimaginável você conseguir reunir tantos assuntos dentro de uma única plataforma focada para diversas pessoas em diversos níveis de faixa ali de aprendizado, sabe? E essa ideia, assim, que vocês tiveram é simplesmente sensacional, cara, de verdade. Tem que dar os parabéns aí, tirar o chapéu, porque é algo, assim, surreal, entendeu? E eu tenho certeza que isso aí, cara, é só a ponta do iceberg, entendeu? Show de bola. Sensacional, você é louco. Pode falar, Aline. Muito obrigado, Digi. É isso aí. Levi, uma dúvida. Claro. Tem esse módulo que é da dobragem, né? Eu sou iniciante, para quem não me conhece, né? E aí eu tenho muita dificuldade, por exemplo, o deslocamento para Boituva, apesar de eu morar em São Paulo. E eu já perguntei, acho que isso para você ou para alguém aí de Boituva, se tem um curso de dobragem em São Paulo, sabe? Para eu conseguir terminar o meu curso de dobragem, porque eu nunca consigo terminar, porque eu demoro muito para voltar e aí eu acabo tendo que começar o aprendizado do zero de novo. Uhum. Então, eu achei fantástico isso, né, de poder ter essas aulas. Eu fico olhando aula no YouTube, assim, tudo mais, mas seria interessante. Aí a dúvida é, como você falou que vai soltar os módulos aos poucos, esse de dobragem, pelo que eu vi ali no organo, no esquema aí, tá longe, né, então não é uma coisa que, se eu adquirir o curso, eu já vou ter acesso a esse módulo. Acesso ao módulo formal, não, mas acesso ao conhecimento, sim. Como eu falei, parte teórica, você fala essas coisas? Então, a gente vai se disponibilizar a ajudar todo mundo que estiver dentro do projeto de alguma maneira.
Por exemplo, você está precisando desse respaldo na parte de dobragem. O que a gente pode fazer? Eu consigo direcionar alguém de São Paulo, eu consigo te ajudar de alguma forma, de alguém que possa te ajudar a concluir esse curso, entendeu? Justamente para ter esse suporte individualizado. E também eu vou tirando suas dúvidas, sem problema. Então, no geral, o curso é meio que isso, não é uma coisa engessada, assim, é uma plataforma, tem aula teórica, tem aula de vídeo, não. Ele vai além porque, por exemplo, como você me explicou agora, né? Não está conseguindo fazer o curso, agora a gente vai dar um jeito, né? Exato, porque, na verdade, as aulas não é engessada em a pessoa ter que seguir esse caminho. As aulas simplesmente são um sistema de apoio, tá? Que a gente vai usar para vocês realmente poder se envolver na parte teórica, mas o suporte é totalmente individualizado e presencial. Tá, muito legal. Obrigado, Levi. Valeu. Alguém mais aí quer comentar alguma coisa? O Digi falou alguma coisa? O Digi quer falar de novo. Manda, Digi. Eu falo pra caramba, né, velho? Por favor. Assim, é legal essa colocação da Aline, aí me veio uma dúvida aqui agora, tá? Vamos supor que ela faça, que acho que muita gente vai questionar em relação a isso, que ela faça aí a questão lá do curso de dobragem, que ela tá tendo dificuldade, deslocamento e tal, isso aqui. Você vai arrumar alguém para ajudar ela a fazer lá. Lá em São Paulo, para poder ajudar por conta dessa... Sim. Certo? Vamos lá. Se ela concluir esse curso e ela tiver apta, esse curso de dobragem vai ser válido para ela em Boituva? Tipo, por exemplo, na ficha de progressão para CAT A? Todo o conhecimento que for explanado nos cursos serão válidos para fichas de progressão A, B e C. Legal. Referente ao conteúdo, entendeu? Eu mesmo aí, o Michael, a gente vai assinar para vocês. Ah, legal. Então, fiquei na dúvida, porque eu falei, de repente a pessoa conclui lá igual a Aline, ela pode concluir lá em São Paulo o curso de dobragem. Uhum. Aí vai ser válido para ela, na ficha de progressão, para ela mudar para CAT A, que acho que o pré-requisito é para CAT A, né, a dobragem, né? Exato. E a única parte que é a presencial, que ela é chegar na área e concluir uma dobragem e fazer o salto para a própria dobragem. Só isso, para finalizar, né? E aí a gente ajuda. Show de bola. Boa. Alguém mais que tem alguma dúvida referente ao projeto, ao que vai ser entregue? Fiquem à vontade, galera. Eli, pode falar, Eli. O Eli levantou a mão. Opa, levantei a mão, mas eu não estava conseguindo ligar o microfone aqui. Tranquilo. Bom, primeiramente, parabéns, Levi e Maicon, aí pelo projeto. Cara, top. Isso aí vai ser de grande valia para a gente que está no esporte, a nível de aprendizado, informação, técnica. Inclusive, até conversando com o Levi aí no particular esses dias, comentei com você, né, Levi? De que forma hoje eu passo a analisar o cheque do equipamento, né? Eu fazia de uma forma anteriormente e hoje a minha visão é totalmente diferenciada, né? Com esse curso aí eu estou vendo coisas que eu nem imaginava que existiam, né? Então, muito legal mesmo. Uma outra coisa que eu queria saber quanto às aulas presenciais, de que forma vão funcionar, como vão ser essas convocações, enfim, se você pode passar alguma coisa para a gente nesse sentido. Perfeito. A gente vai ter um cronograma presencial, tá? Que quando a gente já tiver num certo ponto aí, onde já passou pelo menos ali pelos 6 primeiros cursos, que são as principais matérias, já vamos começar a ter um cronograma, um calendário de encontros presenciais. Alguns vão ser disponibilizados pelo projeto, não é oficial, tipo, vão ser pequenos encontros ali, conforme a galera vai indo na área, e vão ter os oficiais, que é de 2 a 3 vezes por ano, de 3 a 5 dias, dependendo do número de pessoas. E aí vai ter uma data ali 2 a 3 vezes por ano, onde a gente vai se expor a todo o conteúdo aí, todo o conhecimento, tá? São datas específicas. Digamos que você não pôde participar dessa, agenda para a próxima. Digamos que você veio num presencial e só se expôs no conhecimento referente a equipamentos e pilotagem. Fique em pendência nas outras matérias. Quando tiver uma próxima turma presencial, aí você vem e participa novamente referente a essas matérias que ficou pendente, entendeu?
A gente vai, de uma maneira ou outra, vai expondo vocês gradativamente, de acordo conforme o pessoal pode, né? Tanto na teoria quanto na prática. É gradativo. Respondeu a dúvida? Ficou claro. Tá ótimo. Obrigado. Valeu. Ô, Levi, mais uma dúvida. Com relação ao curso em si, você fala que ele é um projeto que tem... Eu não sei se eu entendi bem aí a colocação, é válido por 1 ano, né? Eu comprei todo o pacote. Muito interessante. Digamos que passou esse 1 ano, eu vou ter esse material disponível por quanto tempo ainda? Ele vai ficar permanente? No momento que eu quiser, daqui 1 ano, 1 ano e meio, 2, eu posso acessar aos primeiros módulos? Como que vai funcionar? Ou isso automaticamente vai saindo, enfim, não sei se você entendeu bem a colocação. Entendi perfeitamente, ótima dúvida, isso é legal, todo mundo pode ter essa dúvida, né? A ideia é a seguinte, como padrão, né, de um sistema de cursos, quando a pessoa adquire, na verdade, está sendo igual uma mensalidade de uma academia. Então, você tem acesso por 1 ano quando adquire. Como o projeto está em processo de construção, caso conclua esse 1 ano e vocês não tenham toda a entrega do Academy, digamos que quem começou logo no início, a gente vai prorrogar por mais 6 meses. Mas o que se perde, né? O que se deixa de ter acesso após 1 ano? As aulas em vídeo, os manuais, os PDFs, que são a apostila de cada curso, vai ficar eternamente com vocês, justamente para ter essa revisão da curva do aprendizado, correto? Mas o que para, né, de ter acesso após 1 ano são as videoaulas. E aí, se a pessoa quiser recontratar por mais 1 ano, achar que faz sentido, não teve tempo para fazer todos os cursos, como vai acontecer naturalmente, que é muito assunto, a pessoa recontrata por mais 1 ano e também adquire o direito de fazer mais treinamentos, mais lives, e, enfim, vai se envolvendo no assunto paraquedismo por quanto tempo quiser, entendeu? Mas é perfeito, perfeito. E só mais uma coisinha, aproveitando. Eu tenho mais afinidade com você, mais ligação, a gente está sempre se vendo na área, né? Com o Michael, eu tenho pouco contato, ou quase nenhum. Queria saber se, de repente, a partir desse curso, dúvidas que surgem na área específica do Michael, posso estar chamando ele também, dando uma cutucadinha, tirar dúvidas, enfim. Só chamar, com certeza, ou galera. na própria área lá, chamar ele lá no cantinho, queria tirar uma dúvida nesse sentido, bater um papo, enfim. Com certeza, cara, com certeza. Qualquer assunto, qualquer dúvida referente a qualquer assunto, eu e o Levi, a gente está disponível a qualquer momento ali na área. Chega na área, uma dúvida de dobragem principal, me ajuda nisso, eu vou lá, ajudo. A gente vai estar disponível para isso, sim. Exatamente. Opa, isso, cara, não é nem pelo curso, não. Independente de qualquer coisa, procura a gente, por favor. Né? Maravilha. Fala, Chefe. Vou tirar uma dúvida. Por exemplo, essa parte prática, eu acho que é o que brilha os olhos para a grande maioria aí, é muito importante. Todo mundo quer essa experiência que é única que vocês vão proporcionar. E eu queria entender, nesses encontros, se eles serão os mesmos durante 1 ano e depois de outro ano renova. A pergunta é mais ou menos, tipo, poderia participar de 2? Teria porquê? Teria uma razão? Como que funcionaria essa divisão desse agendamento? Então, a gente vai montar um sistema onde vai ser acompanhado individualmente a grade que o aluno se expôs de ensino, tanto teórico quanto prático. Uma fichinha, vamos dizer assim, do aluno. Vamos dizer que o cara foi num presencial e nesse presencial em si, a pessoa só se expôs ao curso de equipamentos, né, a porção presencial de equipamentos e queda livre. E não teve tempo lá por questão de organização ou não conseguiu participar da parte de pilotagem de velames. Fica em aberto. Isso aí a gente vai entregar, mesmo que seja na próxima data ou não deu, depois de 1 ano, 2 anos, a gente vai entregar toda essa parte presencial. Não inspira, não. Acumula. Isso aí, top demais. Valeu. Boa. É isso aí. É isso. Bueno. Ao Bueno. Levi, Michael, uma dúvida para nós aí.
Eu vi que vocês apresentaram um portfólio bem grande aí na apresentação do curso. Este combo que está sendo comprado, ele é apenas uma das ramificações dos cursos que vocês colocaram no portfólio aí total. Quer dizer que, digamos, se vocês conseguirem fazer a contribuição total durante esse 1 ano, e a galera toda acompanhar durante esse 1 ano, sem prorrogação, encerrou-se esse curso. O Academy. Desse combo aí. Aí, o restante são outros cursos, é isso? Serão outros cursos. Na verdade, o Academy, ele leva o cara para um nível avançado de paraquedismo, tá? CAT-C, CAT-D. O Performance, ele pega uma modalidade em específico, avançada, e traz o aluno para um instrutor de alta performance naquela matéria em si e expõe o aluno. Então, é outro projeto dentro do SkyDive Advanced, entendeu? Aqui vai ter pacotes também, vão ter vários cursos aqui. Mas, sim, são separados. Porque a gente está explicando como carro-chefe agora é o Academy. Tá. E outra situação. Fica a critério do aluno também ele fazer a escolha dentro desse teu portfólio todo aí, a escolha do que ele quer fazer, ou ele tem que fazer essa sequência toda aí? Do Performance, Bueno? Me refiro do portfólio todo, desde o início lá. O que Fica está... Exatamente. Por exemplo, o atleta ele pode fazer uma escolha que ele quer dar sequência, seguir dentro do Skydive, por intermédio do portfólio todo que tu apresentou aí? Exatamente. Então, eu diria que o primeiro objetivo seria o atleta chegar até o Academy e ficar avançado. Aqui já torna um atleta seguro, avançado e autônomo, com todo o conhecimento. Se o atleta decidir partir para, sei lá, wingsuit ou performance no pouso, aí já parte para essa parte performática, né, performance, voltada para N modalidades. Ou se o atleta, ou se o E, né, quer entrar na parte profissional para trabalhar com paraquedismo, também a gente vai direcionar o atleta para isso. Já é feito, na verdade. Tá, vocês têm 2 apostilas aí em cima, que vocês mostraram para nós. Neste combo que nós fizemos a aquisição inicial, nós vamos ter, de forma física, da maneira que vocês têm eles aí, além do online, ou não? O projeto ele oferece de maneira online, em PDF. Se qualquer um tiver interesse, a gente também vai fornecer físico com custo de impressão, só o custo que a gente tiver, entendeu? A gente vai estar disponível hoje, amanhã, para tirar qualquer tipo de dúvida que possa ter ainda, né? Alguém que queira conversar pessoalmente depois também, tá bom? E essa foi a apresentação aí do nosso projeto da vida, né? Boa. Valeu, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Abraço. Abraço.